A mineração pode ser um dos motores da economia do Brasil, ponto pacífico, mas ainda esbarra em entraves que travam seu potencial. Esse foi um dos temas na última edição do CNN Talks, que reuniu autoridades, executivos e especialistas. A conversa ficou em torno do peso da mineração no crescimento do Brasil e da urgência de investimentos estratégicos. A reportagem é de Fabrício Julião. O Brasil no centro do mercado internacional de minerais críticos. Novas propostas, estratégias e potenciais investidores que impulsionam o desenvolvimento do setor no país. Esses foram os pilares que abriram o espaço para mais uma edição do CNN Talks. Vamos lá, eu sou Thaís Herédia, Entre os poderes, o destaque é um projeto de lei que cria a Política Nacional de Minerais Críticos. O relator do texto na Câmara, deputado Arnaldo Jardim, disse que o projeto não deve sofrer grandes mudanças no Senado. Pelo contrário, o novo conselho previsto no texto já conta com as investidas do governo federal. Eu tenho certeza que o projeto vai andar. Você me pergunta, pode ser modificado? Acho que no Senado pode ter pequenos ajustes. É muito difícil pensar em uma mudança da arquitetura global, daquilo que foi pensado globalmente, porque ele foi fruto já de uma reflexão, de um equilíbrio. Aperfeiçoar sim, mas sem quebrar alicerces do projeto. Marisa César, presidente da Associação de Minerais Críticos, defendeu que o conselho previsto tenha critérios claros para avaliar os projetos e operações do setor. Quando se pensa na criação de um conselho, onde você ter, da forma como está colocada, que ela ainda não está definida, nesse momento ele tem o veto de homologação. E não está definida a homologação de quais tipos de projetos, se tem diferenças e quais tipos de minerais críticos. Então, isso traz uma insegurança jurídica quando nós pensamos nos investidores internacionais. O Conselho também deve abrir espaço para medidas que garantam exercer a mineração de forma sustentável. Para o presidente do Conselho do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará, Anderson Baranov, é inegociável que o país tenha em vista a necessidade de conciliar mineração com preservação ambiental. Se você considerar todos os avanços, vamos dizer, direitos humanos, como se trata os indígenas hoje, os quilombolas, os projetos sociais, a energia renovável, eu acho que isso vem mostrando uma nova mineração que é referência em alguns aspectos como transição energética para as outras indústrias. Quem se destaca nessa jornada é o BNDES, com a gestão do Fundo do Rio Doce. Ele foi criado visando garantir ações bilionárias para reparar os impactos do rompimento da barragem do Fundão. Então é um fundo destinado a toda a área, aos 49 municípios, tanto Minas quanto Espírito Santo, mais ou menos 2,2 milhões de pessoas, que a gente sabe que sofreram muito e que ainda aguardam uma reparação integral e definitiva. Então, o BNDES tem a função de gerir esses recursos, que são 49 bi ao longo de 20 anos, e repassar esses recursos para os projetos ou mesmo executá-los na ponta. Um investimento bilionário em saneamento básico é o legado que a BHP deixa para as futuras gerações da região da Bacia do Rio Doce e do litoral norte do Espírito Santo. Na avaliação do vice-presidente jurídico da companhia, a empresa buscou agir além das indenizações e da recuperação ambiental. A questão da segurança foi reforçada. A gente também tem um olhar assim de tentar entender com uma escutativa, que foi o jeito que a gente encontrou de fazer esse acordo. Então, a gente sabe que as instituições de justiça, por exemplo, elas foram ver as comunidades, foram entender quais são os anseios, por isso que várias ideias que foram implementadas nesse acordo foram questões que foram trazidas pela própria população. Então, a gente acha que esse foi um caminho bom e continuará sendo. Os esforços do setor para conter os impactos sociais no caso da barragem de Mariana também se sobressaem. O CEO da Samarco explica que a companhia já retomou 60% da capacidade produtiva prévia ao desastre.
Segundo Rodrigo Vilela, o desastre de Mariana foi um ponto de virada no setor, promovendo avanços essenciais para o desenvolvimento socioambiental. E agora a gente parte para a última etapa, um novo modelo que nos permite conversar com a sociedade de maneira aberta, reconhecendo, né, o que aconteceu em novembro de 2015, respeitando, né, a sociedade e toda a desconfiança que ainda tem, e com isso a gente vem reconstruindo a nossa possibilidade de voltar a operar, a gente vem reconstruindo a nossa credibilidade e um passo de cada vez a gente vem, né, remontando, reconstruindo a reputação que a empresa um dia teve. Para Itaminas, essa é uma perspectiva essencial para garantir a prosperidade da mineração com responsabilidade social. Segundo o CEO da mineradora, é preciso conectar a agenda global à realidade local. A gente enxerga que tem muito valor, não só no processo de descarbonização da operação em si, com a adoção de frota elétrica, como a gente já tem feito, mas o próprio minério de ferro, que é onde a gente atua, que é uma das bases da indústria siderúrgica, né, produzir um minério de alto teor, base da indústria siderúrgica para a redução da descarbonização. Isso tem muito valor, tem valor internacional, tem valor em captação de financiamentos a custo mais baixo, então não tem dúvida nenhuma que é um ativo muito grande para a gente. Um dos destaques do evento foi o anúncio de um decreto para modernizar as regras de proteção de cavidades naturais no Brasil. Aqui, no palco do CNN Talks, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que a medida tem como objetivo reduzir a insegurança jurídica em processos de licenciamento ambiental que envolvam mineração, energia e infraestrutura. Esse decreto destravará em torno de 30% a 35% do setor mineral do país, em especial no minério de ferro e no calcário, que é tão caro também ao Brasil, principalmente nesses dois minerais, também em outros, trazendo mais desenvolvimento sustentável. Com essa novidade, o Brasil tem muito do que precisa para assumir o protagonismo da mineração do futuro. Abater carbono em siderurgia não vai ser uma tarefa simples, né? Você tem hoje 2 bilhões de toneladas de capacidade de produção de aço na tecnologia anterior. Então, o que você faz? A primeira etapa é você conseguir reduzir a emissão de carbono dentro da tecnologia atual. Para o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, agora é preciso dar mais visibilidade ao setor. Há muito tempo a mineração não é vista como portadora de futuro tal como ela é. Veja, quando a gente fala de transição energética, a gente está falando de mineração mais conhecimento. Essa é a questão central que a gente está enfrentando aqui e é, portanto, como a gente constrói este futuro. Essa perspectiva está alinhada à do CEO da empresa Belossan. Clóvis Torres destaca que o Brasil tem um ambiente favorável para a mineração, com mais segurança jurídica. O Brasil é um ambiente extremamente propício para a mineração. Hoje, quando você compara com vários países que são tradicionais mineradores, né, o Brasil está muito adiante. Realmente, hoje nós temos um ambiente muito organizado, né, e não só organizado, mas fácil. Ainda assim, há entraves a serem superados para garantir o desenvolvimento do setor. Durante os debates dessa edição do CNN Talks, ganhou destaque a importância de trazer o assunto de forma mais clara às leis. A gente vive num mundo cada vez mais complexo, então ter normas jurídicas que permitam que as atividades se desenvolvam e depois sejam aplicadas de maneira consistente é um desafio tanto para o legislativo quanto para o judiciário. As discussões deixaram claro, o papel da mineração não é apenas no desenvolvimento econômico, mas sim no avanço estratégico do Brasil. A transição energética deve caminhar junto à segurança jurídica, inovação e sustentabilidade, equilibrando as perspectivas dos setores públicos e privados. Isso sem perder de vista os desafios do licenciamento social e do combate à exploração ilegal, medidas que podem garantir um futuro próspero, sólido e sustentável para o país.